Vamos lá. Olá vocês, sejam bem-vindos a mais essa merda que é o meu podcast Últimas Palavras. E, bom, esse é para ser o primeiro episódio dessa série de podcasts que eu pretendo fazer. E como primeiro episódio, eu pensei, por que não falar sobre vida? Que afinal é um tema que todo mundo gosta de discutir. Vida, sentido e todas essas viadagens que a galera gosta. E, bom, eu sou um cara jovem, então não tem muito que eu possa falar sobre a vida necessariamente. Mas eu sempre pensei comigo mesmo, é aquele típico papo niilista de por que estamos aqui, para onde vamos e que nada faz sentido no universo. Só que eu fiquei pensando aqui, a teoria mais aceita, digamos assim, é a católica de que quando a gente morre tem um céu, um inferno e toda essa baboseira que falaram pra gente a vida inteira. Mas eu pensei, tá, vamos supor que seja verdade e que o fim seja isso mesmo e que quando a gente morre tem um plano superior. No final disso, o que que sobra? Por exemplo, você vai pro céu, lá e você vive toda uma eternidade com tudo de maravilhoso, sem regras, você podendo fazer tudo, sendo imortal e tendo felicidade eterna. No fim dos tempos, como todo mundo fala. Quer dizer, será que tem que haver um limite, até mesmo para Deus, eu imagino? Porque dizem que vai ter um fim do universo, onde vai ser tudo puramente escuro, vazio e sem sentido algum no final. Aonde toda a matéria vai simplesmente parar de existir. Que ela vai se separar tanto que ela vai deixar de ser até matéria, de ser o que ela é. Então, pensando aqui, não no final da vida como a gente conhece, no final de tudo mesmo. Como é que é se sentir completamente vazio, entendeu? Não vai haver nada, tipo, a consciência que você tinha, aquilo que faz você ser o que você é, aquilo que faz você pensar. Como é que isso sumir? Porque eu também não sei se quando acabar aqui acabou tudo. Eu também não sei a resposta, ninguém sabe. Então eu fiquei pensando comigo outro dia, já que eu não faço nada da vida, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer de vez em quando. Quando tudo acabar, eu tive um sonho uma vez que era onde eu tava numa situação que é relevante falar, mas vinha uma tsunami gigante e eu começava a afundar, tentava, né, nadar pra cima para ver se eu conseguia sair, mas eu não conseguia. E eu me senti morrendo. Eu senti que eu tava morrendo, que eu não tava conseguindo mais respirar, tava me afogando, eu senti morrendo. Só que aí eu comecei a pensar, ou melhor, eu comecei a sentir isso dentro do meu sonho. Eu comecei a ter a sensação de morrer e era agonizante ao mesmo tempo. Eu não queria aceitar que eu morria, então meio que eu ia para um plano superior. Eu não conseguia aceitar que acabava, sabe? Eu não consigo me expressar, porque eu sou burro em palavras. Você tá aqui e de repente não é como dormir. Porque quando você dorme, você se apaga do nada e aí depois você volta e tal, mas morrer deve ser uma sensação. Eu não acredito que morrer seja como dormir para sempre. Deve ser um nível além, deve ser. Como é você deixar de existir? Sabe? Porque eu entendo no sentido material. Sua matéria, as bactérias vêm, te comem e você vira nada. Mas como é a sua mente deixar de existir, sabe? Porque eu não acredito também nessa história de que é tudo material e que tudo é física e tudo é como a gente está vendo. Eu não acredito nisso também, porque eu sei que tem algo dentro de mim, seja minha alma, seja espírito, o que você quiser chamar, que sabe, que não tá aqui. Que não é que não esteja aqui, mas que parece que tem algo além, parece que eu consigo pensar fora do âmbito físico, sabe? Eu já tive sonhos e uns pensamentos que eu me peguei muito fora do plano, sabe? Quando você tá olhando fixo para um lugar e você parece que passaram 10 horas, sendo que passaram 5 minutos e você foi muito longe. Eu não acho que a gente consiga se conectar com um plano superior, nada disso, mas eu acho que a mente ela é algo tão complexa e eu não consigo acreditar que sejam só impulsos físicos, só impulsos elétricos que o nosso cérebro faz. Deve ter algo além do que só o que a gente consegue compreender pela ciência, seja lá o que for. E como vai ser você perder isso? Ainda que a gente vá para o céu, ainda que a gente atinja um plano superior no céu, no inferno, seja lá o que for. Como é isso simplesmente
se esvaziar, sabe? Eu simplesmente morrer. Porque, sabe, é um sentimento muito triste você deixar de ser, você deixar de existir. Eu penso sobre isso e eu começo a ficar doente, sério mesmo. Porque, agora mudando completamente de assunto, que eu pensei numa outra coisa aqui, que eu pensei rapidão aqui. Que ainda envolvendo um pouco o cérebro, que é que como a gente se comporta em sociedade, mudando completamente realmente o assunto, como a gente se comporta em sociedade? Eu fiquei com uma teoria uma vez de que, será que quanto mais a gente se afasta do nosso cérebro animal, mais a gente se torna humano, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ter alguns sentimentos humanos? Deixa eu tentar alguns sentimentos animais. Deixa eu tentar explicar de uma maneira que seja compreensível para pessoas que não sejam retardadas que nem eu. Eu pensei assim uma vez. O nosso cérebro, ele tem muito da parte animal. Os nossos instintos, o nosso medo, nossa vontade de transar, tudo vem do cérebro animal. Que tipo assim, nossos antepassados eles tinham medo de um tigre, logo a gente se adaptou a ter medo de certas coisas, certos animais, certos sentimentos, tem medo de altura, tem medo de afogamento, tem medo de fogo. A gente não tem isso natural, a gente não tem isso, não é que a gente tem isso naturalmente, mas a gente não tem isso na sociedade atual. Não tem porque a gente tem medo de tigre. Tigre não é mais uma ameaça pra gente, mas a gente ainda tem por causa do nosso cérebro animal. E eu fiquei pensando nisso outro dia. O nosso cérebro animal, ele tem pelo menos, sei lá, sabe, bilhões de anos de evolução. O nosso cérebro ele vem se adaptando desde os nossos antepassados lá, ratos, lá na época dos dinossauros, sabe? Que eram ratos que foram evoluindo para macacos e que depois viraram a gente. O nosso cérebro animal ele tem pelo menos uns bilhões de anos de evolução. Enquanto o nosso cérebro social tem o quê? 100 mil, quiçá 200 mil anos. Que foi quando a gente começou a realmente ser humano, se adaptar, conviver em sociedade, conviver em pequenas vilas, essas coisas. Ou seja, o nosso cérebro animal ele tem muito mais poder do que o nosso cérebro social, do que o nosso cérebro de convívio humano. Então, só que ao mesmo tempo eu penso, será que quanto mais pra gente, tipo assim, tem o espectro animal e o espectro humano. Será que quanto mais a gente se afasta do espectro animal, mais humano a gente é, mas ao mesmo tempo a gente não necessita de certos sentimentos humanos? Como por exemplo, será que quanto mais a gente sente vontade de transar, menos humano a gente é, porque isso é uma vontade animal? A gente tem que ter vontade de se reproduzir, lógico, mas será que a gente não vai chegar num ponto que vai ser tudo possível ser feito em laboratório e ninguém mais vai precisar ter contato com as pessoas, sabe? Que isso vai ser algo tão animalesco que não vai ser nem mais considerado humano, sabe? Não, nós somos evoluídos demais para ter relações, nós podemos só simplesmente focar em, sei lá, em filosofar e construir tecnologias novas. Só que eu fiquei pensando, a minha teoria é só que o nosso cérebro humano, ele é muito mais fraco do que o cérebro animal. Tanto que em última instância, a sua decisão, dependendo da situação, ela não é racional, ela é puramente emocional. Se você tiver que decidir algo envolvendo alguém que você gosta, uma situação tensa, uma situação de perigo, uma situação que comprometa sua vida financeira, qualquer coisa assim, é muito difícil você ter uma decisão racional. Você geralmente decide muito mais pelo emocional. Por quê? Porque o nosso cérebro animal, ele assume o controle em situações desesperadoras. Ele fala, cara, isso aqui vai dar merda, você não vai conseguir ter um raciocínio rápido bastante, então eu aqui vou tomar o controle. Só que ao mesmo tempo, parece que é uma decisão burra, sabe? Por que a gente não deveria ter o cérebro 100% racional? Será que ele não aguenta tomar todas as decisões? Sabe? Porque geralmente mulheres tendem a ser mais emocionais do que os homens, em geral. Será que isso quer dizer que os homens são mais evoluídos? Que horror. Mas assim, mas falando sério, será que quanto mais a gente tem decisões emocionais, mais burro nós estamos sendo? Ou será que... eu não sei. Será que decisões emocionais são melhores para as pessoas? Não pode ser, porque assim, então não teria por que você ter pensamento racional. Assim, porra, agora eu tô na dúvida. Eu vou ser o capitão contradição agora. Porque eu acho que o melhor é você ter pensamentos racionais, sim. Só que ao mesmo tempo, será que não é bom quando o seu emocional assume? Porque, tipo assim, sei lá,
Se você raciocinasse... Tá certo essa palavra? Se você raciocinasse... Não sei, foda-se, eu sou ruim em português. Que matéria que eu não sou ruim. Se eu fosse inteligente, eu estaria tendo um emprego, não tendo um podcast. Mas... será que se você raciocinasse, você não daria tempo de você fazer uma situação, tipo assim... Tipo, alguém grita, você não tem tempo de pensar. Você só ou foge ou ataca, sabe? É o seu sentimento animal. Mas ao mesmo tempo, será que você teria tomado uma decisão melhor se você tivesse mais tempo para pensar? Mas ao mesmo tempo, se você tivesse mais tempo, você não conseguiria ter aquela resposta. Cara, enfim. Esse foi o pior primeiro episódio de podcast da história. Eu quis contar algo sobre a vida, sobre como a gente vive em sociedade, não cheguei a conclusão nenhuma. Mas enfim, eu vou acabar esse episódio por aqui. Foi bem curto, porque eu não quero que você que esteja ouvindo sofra mais, se é que alguém vai estar ouvindo essa merda. Esse podcast é mais só pra eu desabafar sobre o que eu penso. Talvez o próximo episódio seja melhor, ou não. Eu também não me importo. Enfim, se você se divertiu até aqui, não faça nada, porque isso aqui não é YouTube, não dá pra você dar like nessa merda. Bom, eu vou acabar por aqui. Essas foram as últimas palavras. Espero que você tenha tirado alguma coisa dessa merda aqui que eu acabei de falar. E acho que é isso. Valeu.